Oi, gente, tudo bom? Eu fiz esse post sobre as crenças, né? O que a gente acredita ser possível. E eu percebi que às vezes na vida a gente precisa meter o louco. Não é nem meter o louco pro externo, mas é meter o louco pra gente mesmo, né? Pro nosso próprio ego, pro nosso próprio sistema de defesa. Porque que acontece, gente? A gente tem crenças, né? A gente fala muito sobre crenças, mas nada mais é algo que a gente guardou no nosso inconsciente e essas crenças elas determinam até onde a gente consegue ir e até onde a gente não consegue, né? Ela faz um limite ali para a nossa energia vital. Então, a partir do que eu experienciei e do que o meu registro inconsciente armazenou, vou falar de forma bem simplista, né? Porque não é o principal aqui que eu quero falar. Mas a partir daquilo que a gente registrou nesse inconsciente, eu consigo acreditar que algo é possível para mim ou não, né? Às vezes eu não faço nem eu nem pondero racionalmente, mas passa batido porque eu já sei que aquilo ali não é para mim, né? Porque eu tenho algum registro no meu inconsciente ali que me diz que aquilo é uma verdade absoluta. E o que acontece? Quando a gente acredita que a gente consegue algo, né, fazer algo, se mover para algo, é merecedor de algo, ou em última instância, que é possível algo pra gente, toda a nossa energia vital, né, a ideia, o insight surge na mente ou né, conecta com o nosso desejo e a gente se move para aquilo, a gente se move para ação, né, a gente, toda a nossa energia a gente coloca naquilo e daqui a pouco a gente consegue materializar, né, porque vem do mental a gente torna para ação e aí a coisa acontece. E esse universo ele é muito permissivo, né? Então, se a gente tiver esse empenho da nossa energia, muito provavelmente a gente vai conseguir materializar o que vem, o que a gente tem de insight, o que tem na nossa mente. Só que a gente esbarra nesses limites mentais, nessas barreiras que a nossa mente tem por diversos motivos, né? Ou porque eu posso não ter entrado em contato com isso na minha primeira infância, ali do 0 aos 7, onde eu faço esses recortes, né? Eu posso não ter visto as minhas figuras de autoridade conseguindo isso, então eu tô dando alguns exemplos, tá? Então eu não sinto que aquilo é pra mim, ou eu registrei alguma coisa do enfim, pra mim não é possível porque você é muito, sei lá, você é muito burra ou você não consegue. Algum registro ali, algum recorte, eu peguei e colei ali no meu inconsciente, né? E como todo o nosso mecanismo, ele vai facilitando, né? O nosso caminho, é uma inteligência pra gente ter menos gasto de energia. Às vezes aquilo nem passa mais pra gente, porque a gente tem uma placa, assim, um botão, isso não é pra mim. Posso não pensar racionalmente, mas às vezes nem chega até o meu campo de contato essa possibilidade, né? Então, às vezes eu fico pensando assim, sabe? Essa coisa de meter o louco. Quantas vezes na nossa vida e na vida de pessoas assim que ultrapassaram essas barreiras, foi preciso coragem, sabe? Para conseguir aquilo que a pessoa quer, mas nesse sentido, sabe? Porque quando você já tem conscientemente, né, aquilo que você quer e no seu inconsciente você tem um registro que bate, a sua ação é muito espontânea, é muito natural. Você tem aquele desejo, você acredita ser possível, você se move naturalmente e aquilo flui na sua vida e seja um relacionamento, seja, enfim, a abundância material, seja criar um negócio, enfim. E aquilo ali pra você, no seu registro, bate com o cash que você tem lá, tipo, é possível. E aí você transforma em ação, que transforma em resultado, né? Agora, se eu tenho esse desejo consciente, algo em mim, enfim, eu tenho esse querer consciente, mas eu não tenho um registro inconsciente que bata com aquilo, né? Ou então eu tenho um registro oposto, o meu ego toda hora ele vai fazer barreira para aquilo, ele vai tentar me proteger, ele vai falar assim, não, isso aqui para você não, isso aqui você não dá conta, isso aqui você já viu lá o que aconteceu quando, né, no registro lá, ele acessando a lembrança, lembra quando aconteceu aquele episódio lá? Então isso aqui não é pra gente não, tô pensando assim, né, as minhoquinhas na cabeça. Então, é muito diferente a pessoa quando tá
quando o nosso consciente e nosso inconsciente estão alinhados, né, a possibilidade, o querer e o que o nosso inconsciente entende como uma possibilidade válida está alinhado, é muito mais fluido a coisa acontecer. Mas quando você vê que às vezes a pessoa, assim, na vida dela parece que tudo digamos, né, flui, né? Ela não tem barreira nenhuma interna, ela não tem um não interno para aquilo. Então é prático, né? Tipo assim, é uma coisa natural. E às vezes algo na nossa vida não caminha dessa forma porque lá no nosso inconsciente tem um não, então a gente quer uma coisa, né? A gente fica com essa dualidade interna, a gente fica com com esse conflito. Eu conscientemente quero algo, mas o meu inconsciente está me dizendo não. E como o inconsciente ele é dominante, né, 95% das nossas escolhas partem desse inconsciente, que é o nosso registro de proteção, acaba que a gente vai desvirtuando do caminho que a gente está querendo, né, ou não se movendo em direção lá. Porque lá no meu inconsciente eu tenho esse não. Então, quando eu digo que às vezes é preciso meter o louco pro nosso ego, porque o ego, quando a gente tem essas barreiras na cabeça, né, na mente ainda, por conta desses registros da nossa lembrança inconsciente, ele não vai dar essa coragem pra gente, ele não vai dar essa motivação, né, porque ele não vai motivar a nossa ação, porque ele está protegendo a gente de alguma coisa. Então, às vezes a gente vai ter que fazer assim. Tem um livro da Mel Robbins, que é O Poder dos 5 Segundos. Eu não li todo o livro, eu acho que se você vir qualquer palestra dela, acho que já vale, porque eu acho que o livro, ele tem mais exemplos, né? Então, nas palestras ela dá mais exemplos. De como ela mudou a vida dela, que estava numa situação assim que muito negativa no ponto de vista dela, e ela conseguiu mudar fazendo as coisas sem pensar, sem passar pelo mental. Porque se ela fosse passar pelo mental, digamos, né, ela começou a correr, ela mudou de trabalho, ela virou escritora, enfim, tudo na vida dela mudou. O mental dela tinha muitas barreiras. Então, o que ela fez foi não dar tempo para a mente atuar como proteção e evitar e fazer com que ela tenha ações evitativas, né, daquilo que é o impulso dela, né? Ela se impulsiona para ação e aí vem uma barreira. Não, você não consegue. Não, isso não é para você. Não, lembra quando aconteceu isso com seus pais. Nanana. Então, O Poder dos 5 Segundos, o nome do livro. E então, assim, a gente às vezes precisa meter o louco pro nosso ego, né? Porque a gente vai precisar ignorar isso aqui, ó, tudo. Isso dá um certo medo, né? Porque o ego sempre nos ajuda a frear alguma ação que ele entende como ameaçadora, né, para isso que ele construiu. Só que se a gente não tem registros que combinam com o que a gente deseja, óbvio, né, que a gente vai ali ponderar, fazer uma ponderação racional, mas se a gente for ouvir tudo que o nosso ego diz a respeito disso que eu conscientemente quero, provavelmente não vou me mexer, não vou mexer minha energia para concretizar. Eu vou ficar parado no medo, né? Porque é o meu sistema de proteção. O ego nada mais do que sistema de proteção para nossa sobrevivência, né? Então, às vezes eu fico pensando isso, né? Que se tá com muita barreira, mete o louco e faz, sabe? Porque, às vezes, você vê que tem pessoas que só pulam pra ação. Muitas vezes a gente faz isso na vida, eu já fiz muitas vezes, quando não tem mais escolha, né? Tipo assim, não tenho mais escolha, então agora eu vou fazer. Porque é quando o ego permitiu, né? Tipo assim, já tudo que ele tentou proteger meio que deu errado, então vai e faz. Então eu fiquei pensando nisso, assim, investigar esses nãos internos que a gente tem e para alguns de nós, em alguns aspectos da vida, a gente vai precisar de coragem, porque a gente não tem lá no nosso armazenamento um incentivo para aquilo que a gente conscientemente quer, ou por traumas que a gente viveu, registros distorcidos, né, da percepção lá de algo que a gente possa ter vivido, sabe, momentos que marcaram lá atrás, enfim, o nosso inconsciente, ele funciona de uma forma, tem muita coisa lá armazenada que às vezes a gente não tem nem acesso racional àquilo, sabe, você pode falar, mas isso aqui eu quero muito na minha vida, mas não tem nada lá atrás, meus pais deram tudo, enfim, né, isso eu sempre falo pais aqui porque, né, de 0 a 7 anos a gente vai tirando esses imprints, então geralmente o que os nossos pais conseguiram, até na profissão você vê que pessoas às vezes
tem a mesma profissão dos pais, né? Porque ali parece que o nosso inconsciente assimila que aquilo é possível pra gente, né? Porque a gente viu, a gente registrou algo perto de nós, alguém perto de nós fazendo, exercendo, conquistando, enfim, realizando. Então, às vezes a gente precisa desse impulso de coragem, né? Para romper um pouquinho essas barreiras. Claro que a gente pode fazer também um processo de autoconhecimento desse personagem, né? De ir lá atrás e tudo mais, mas ter esses 5 segundos aí de coragem da Mel Robbins, eu acho que também é algo que a gente pode fazer, sabe? Porque a gente está fazendo na presença, veio o impulso e no senso de presença a gente realizou, a gente não deixou esse ego embarrear a gente. Não sei se ficou claro, mas eu pensei nisso e resolvi trazer. Tá bom, gente? Era isso, um beijo.